Olá a todos, sejam todos bem-vindos de volta e é um prazer conversar com todos vocês. Nós, brasileiros, nós temos que aprender a nos reestruturar, porque essa reestruturação que nós estamos falando aqui, eu falo sobre fundamentos, o que é muito difícil, porque é preciso ter uma fonte, e essa fonte a gente encontra em diversos livros e a gente passa a ser a fonte. E as pessoas não gostam disso, é natural, é evidente, é o que nós temos. Mas as pessoas se perguntam constantemente, as pessoas vão às redes sociais, as pessoas mostram a Constituição, as pessoas falam que estão errados, as pessoas cometem em certas ocasiões cometem alguns erros por falar o que não devem. As pessoas falam os focos, mas tem que compreender uma coisa, que quando você aponta para o foco real, o que nós estamos vendo é um foco ilusório, é um foco que foi criado por causa das ações, mas nós não sabemos qual é o princípio. Então, se nós fôssemos de fato reparar o estrago que está acontecendo hoje na República, e essa República é preciso ter virtudes, os homens precisam ter virtudes. É preciso saber o princípio da estrutura, para depois você ter o princípio da ação. A ação que vai se colocar em prática aquilo que é de princípio. Se todo o Estado está corrompido, então a gente vê a ação que é o princípio corrupção. Montesquieu, ele comenta um fato muito interessante, que ele diz o seguinte: um governo popular, quando deixa de praticar suas leis, e só ocorre isso por causa da corrupção, não tem outra opção. Não tem outro caminho. Só por causa da corrupção é que deixa de se cumprir as leis, deixa de se cumprir a Constituição. O Estado deixa de cumprir suas constituições, os municípios deixam de cumprir as suas constituições ou suas leis orgânicas. Isso, quando ocorre o não cumprimento das leis, isso quer dizer que o Estado deixa de existir. Eu falei num vídeo anterior. Como ocorre isso? Por que o Estado democrático deixa de existir? Por causa da corrupção e por causa do esfacelamento de classe e uma disputa de estúpidos da polaridade política. A polaridade política, ela só pode existir quando existir um freio e contrapeso. E nenhum dos dois tem que estar envolvidos. Existe um comportamento melindroso entre os poderes. O senador, o deputado, não pode estar próximo de quem assume os poderes. O que ocorreu nos últimos 40 anos, 50 anos? Para quem hoje tem 60 anos, não vai compreender, porque nós tínhamos uma geração, poucas pessoas, mas nós tínhamos uma geração nesses anos 60, 70, e que as pessoas se preocupavam um pouquíssimo com a política. A partir dos anos 80, houve um trabalho ferrenho para que não venhamos a nos preocupar com a política. Houve um trabalho tão ferrenho para que não venhamos a nos preocupar com a política, que generalizou a base moral daquele povo dos anos 50, dos anos 60, que não queriam saber de política por via de entender que o comportamento era de pessoas desonestas. Os anos 80 se fundamentou isso e fizeram com que os jovens viessem se preocupar com outras aberturas. Então, com essa juventude preocupada com outra abertura, estavam só preocupados com o comportamento e com o sistema de como você iria sobreviver. Então nós não queríamos saber da política porque era só de ladrões, mas queríamos saber do comportamento. Porque tínhamos que ter emprego,
tinha que ter salário. Isso estava acontecendo. Mas, por trás disso tudo, havia um trabalho muito duro, que permitiu que todos nós, tanto aqueles que se sustentavam sobre o comportamento de existência, sobre o comportamento da existência e sobre a guarda da escassez, enquanto o outro lado, após alguns anos, se preocupava com a liberdade, sem se preocupar com o domínio da escassez ou controle da escassez. E, por outro lado, nós tínhamos um conjunto de pessoas trabalhando eficazmente para acontecer o que está acontecendo hoje. Isso levou 40, 50 anos. Isso não é de hoje, não é de amanhã. O que acontece é que as pessoas que disseram que combateram o comunismo, eles se enganaram e enganou a todos nós. Porque hoje eles batem continência para essas pessoas. Então, o socialismo, o comunismo, a ideia disso nunca morreu. Morreu na cabeça deles porque precisavam sobreviver. E os próprios comunistas trabalharam afincoamente para que todos viessem a acreditar. Essa geração da liberdade. Eles foram trabalhados, eles trabalharam nessas pessoas para que viessem a acreditar em um certo comportamento em que foi mal visto. Enquanto isso, eles foram trabalhando na infraestrutura, nas universidades, nas escolas, professores primários, professores secundários, nas escolas municipais, estaduais, nas escolas técnicas federais, nas universidades. E foram tomando ali, criando sindicatos de escola, sindicatos de trabalhadores livres, sindicatos, foram trabalhando. Para você ter uma ideia, até as polícias passaram a ter um sindicato. Sindicato de policial civil, sindicato de policial militar. Com um âmbito de entendimento de que tinha que trabalhar sobre defender a classe. Olha onde nós chegamos. Você acha que não tem generais de exército comunista, almirantes comunistas, brigadeiros comunistas? É uma santa ingenuidade você acreditar nisso. Porque isso foi trabalhado lá atrás. Tudo foi sindicalizado. Tudo que você possa imaginar. Toda a infraestrutura. Tudo que você possa imaginar. O hospital tem sindicato, polícia tem sindicato, exército. Olha, até o exército, por via de não haver, o alto comando passa a ser algo que sindicaliza. É preciso compreender que a milícia não quer dizer que seja a massa. Massa é massa. Que milícia é aqueles que discutem os pontos de vista para ser colocado em prática para a massa movimentar-se. E essa é o cerne da questão. Esse é o que as pessoas têm que compreender. Não interessa o bolo, ou melhor, não interessa a cereja do bolo. Pode ter 1000 Bolsonaros. Pode ter os 27, os 28, 30 estados, 100 estados, tudo com a mesma ideia do Bolsonaro como governadores. Não vai dar certo, porque quem está no comando é a infraestrutura. É a infraestrutura, é o sindicalismo. E está voltando forte agora. Enquanto as pessoas... Pode pegar a Constituição Federal... Pode pegar a Constituição Federal, pode pegar isso aqui, mostrar, gritar, espernear, não vai funcionar. Não importa se leva à presidência, o que importa é o bolo. O bolo, em que mão está o bolo? E como essa fórmula foi feita? Os poderes constituídos hoje, todos eles eram alunos daquelas universidades que trabalhou afincoamente para destruir o que tinha que ser preservado, e não foram preservados porque acreditaram numa história. Se tinha tanta inteligência, por que hoje nós estamos vivendo o que estamos vivendo? E as pessoas estão se aparelhando sobre duas ideias, hoje, duas ideias que podemos dizer polarizadas, dentro de um comportamento que não tem freio nem contrapeso. Por quê? Porque está corrompido. Por que foi corrompido? Os alunos comunistas lá atrás, hoje estão nos altos comandos, hoje estão nas justiças, estão no Congresso Nacional.
está corrompido. E o Estado corrompido, o Estado deixa de cumprir a lei, repito, o Estado que deixa de cumprir suas leis, esse só deixa por causa da corrupção. E o Estado deixa de existir. Por isso foi esfacelado. E sobre as ideias, não. A política é a ciência do bem comum. Nós permitimos que isso tudo acontecesse. Nós não vamos ter um Brasil que a gente possa sonhar, porque isso já vem 3, 4 gerações. Olha, é muito sério. Então vamos parar com essa conversa fiada. Olha, sabemos, aí nós temos 2 focos. O foco hoje que as pessoas que estão conduzindo as pessoas, até os próprios políticos, senadores, políticos, pessoas que dizem inteligentes, olha para o Supremo Tribunal Federal como se fosse o mal maior. O que, na verdade, ele não é o mal maior. O mal maior é o Congresso Nacional, que tem freio e contrapeso para todos que estão, nesse momento, cometendo seus atos. É uma falta de consenso, é uma falta de dever, que isso passa a ser até nojento. Parece que quer fazer gente de idiota. Se aqui a Constituição, se você me permitir, aqui na Constituição, artigo 52 da Constituição, bem aqui embaixo, aqui, no artigo 52, inciso 2, se não sei se dá para ler, mas aqui está dizendo que compete privativamente o Senado Federal, inciso 2, inciso 1, estou lendo a Constituição Federal. Será que o Pacheco não sabe disso? Será que o Lira não sabe disso? Quer dizer, são todos, ou estão todos ao mesmo nível do Estado conforme dito Montesquieu, ou então todos nós somos idiotas. Porque o que está escrito aqui, me permita, compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidades, bem como os ministros de Estados e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza e conexões com aquelas. E o que nós tivemos com os comandantes hoje? Salvo alguns, mas outros, o que aconteceu com eles? Processar, nos incisos 2, processar e julgar ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidades. Será que os congressistas não sabem ler isso aqui? Aí vão, atacam o ministro do Supremo Tribunal Federal, atacam o Supremo Tribunal Federal. Não importa quem esteja lá. Tem que assegurar a Constituição é o Congresso Nacional. 81 senadores. O que fizeram esses 81 senadores? Para conter as informações mais claras e objetivas que todos os brasileiros sabem. O que ocorreu com o Senado Federal? Para sabatinar o ministro Dino e ele ser aprovado pelo Supremo Tribunal Federal? Quem? Como? Nós não podemos reprovar porque não aconteceu na história. E o povo? Então é essas pessoas que estão no Congresso Nacional, eu não tenho nenhum juízo de valor negativo aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho com o Congresso Nacional. Esses 81 senadores vão pedir os seus votos e vocês vão votar nele com toda certeza, por causa da dúvida da polaridade política que foi estabelecida no Brasil. Só isso. O povo deixa de ter poder. Uma vez eu citei isso e uma pessoa falou, olha, o povo não tem poder. E a leitura da Constituição começa do parágrafo único, do artigo 1º, e você vira a página, aí artigo 1, artigo 2. Se você ler ao contrário, nossa, embriaga até você. Mas leia do parágrafo único e vá subindo do artigo 1º e desça para ver se você não vai se indignar. É isso que eu luto. Eu não quero que isso seja, vou, like. Rapaz, tem uma palavrazinha like que eu odeio essa porcaria de palavra. Isso aqui
é para você se enriquecer. Eu só fundamento. Quem deve se enriquecer é você. Então, para que se mude o Brasil, é preciso simplesmente reorganizar o Congresso Nacional. E quem pode fazer isso? Os políticos dizem assim, quem pode? Tem até uma frase do Rui Barbosa que muitos ingratos dizem assim, mas se a justiça é corrupta, né, quem pode impedi-los? Artigo 52. Mas quando o Congresso é corrupto, quem pode impedi-los? O povo pode nada, isso é conversa fiada. Não acredite nisso, não. Não acredite nisso. Há uma generalização. E eu nem vou comentar os grupinhos que tem, porque também estão tão divididos como esse balde de lixo, essa polaridade política que tem no meio o lixo, essa lavagem, e querem fazer do Brasil essa lavagem. Olha se nós não estamos já dividindo Nordeste, Sudeste, por causa dessa porcaria de polaridade política. Nós somos uma nação e precisamos unificar isso aqui. Olha, um reino dividido sobre si não subsiste. Se os brasileiros lutam com brasileiros, você acha que vai sobrar o quê do Brasil? Com essa inteligência que nós estamos vendo, com esses políticos que aí se encontram? Só me responda isso. Pessoas que se dizem inteligentes querendo humilhar pessoas que não são inteligentes. Outras nem sequer lêem uma Constituição, lêem um Montesquieu, lêem um Hope, aí querem falar do assunto. Só basta... Poxa, é brincadeira que nós estamos vendo no Brasil. É brincadeira. Meu amigo, o Bolsonaro pode ganhar 1000 vezes a presidência, ele não vai fazer nada. Como não fez, não vai fazer. Nem vai... A pessoa tem que trabalhar a estrutura. Tem que fazer a reforma, tem que fazer na fórmula do bolo. O bolo já está prontinho, mas está tudo dividido nas mãos daqueles que hoje mandam. E pronto. Para ter um Brasil, meu amigo, só daqui a 60, 70 anos. E se colocar hoje em prática, e se levar mais 10 anos, você não coloca em prática, é mais 100 anos pela frente. É isso que tem que fazer, ou calar-se. Sabe aquela palavrinha, tem alguém contra esse casamento que fala agora e se cala para sempre? Ou você fala agora, ou você se cala para sempre. Para sempre porque nós não vamos existir daqui a 80, 100 anos, né? Ou você fala agora para romper isso aí, ou você se cala para sempre. Um abraço a todos e até mais.